Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os filhos de Noé, sobre os animais do profeta Daniel, a estátua também, e tudo isso com o objetivo de levar você até Gog e Magog e fazer você entender o cenário desse mundo. O objetivo do vídeo é fazer você olhar para esse mundo e entender o que Deus planejou para os seus filhos e para este mundo. Eu já tenho estudos falando disso, até mesmo através de quadro, só que não deu tão certo como eu esperava que ia dar. Os outros estudos dá para entender. Eu preparei esse quadro aqui para a gente estudar através de um quadro só. Eu vou mostrar o cenário desse mundo todinho. Você sabia que a palavra de Deus revela de onde vem o anticristo? O país e a cidade? As escrituras revelam quem é Gog e Magog. Eu já tenho áudios falando de Gog e Magog, eu já tenho vídeos falando de Gog e Magog. Nesse momento, no canto superior da tela vai estar aparecendo um sinal onde vai ter vídeos relacionados a esse estudo. Você pode começar por esse estudo, mas também tem que ouvir os áudios de Gog e Magog e tem que ouvir os vídeos que eu gravei. Você tem que fazer uma soma desses estudos. Nesse vídeo eu vou trazer coisas novas. O parâmetro que Deus deixou para que o assunto de Gog e Magog seja desdobrado, revelado, desvendado, não são coisas linguísticas, não é só ficar olhando para a história. A história é importante, muito importante, mas a base principal a qual nós temos que estar firmado é as palavras dos profetas. Você acha que o apóstolo Paulo não sabia quem que era Gog e Magog? Você acha que era um mistério para o apóstolo Paulo isso? Porque se Gog e Magog se limita na Rússia, então Paulo não sabia quem era Gog e Magog porque não existia a Rússia. Eu acho desagradável demais a ideia de pensar que Paulo não sabia quem que era Gog e Magog. Imagine, Gog e Magog fala que ele vem do norte, do extremo norte de Israel. Então Paulo estaria olhando para o extremo norte de Israel naquela época, aí estaria vendo o Império Assírio, estaria vendo aqueles reinos, e com certeza ele ensinava isso, mas Deus olhava e falava: Paulo, você não sabe que no futuro isso vai ser a Rússia. Você está ensinando errado, Paulo. Sinceramente, eu não consigo pensar assim. Paulo sabia muito mais dos nossos tempos do que nós. Sabe por quê? Porque ele tinha a lei e os profetas. Deus determinou que pela lei e pelos profetas todo o mistério fosse revelado. Para o assunto de Gog e Magog ser desdobrado, é preciso entender as festas. Eu já expliquei isso. É preciso entender sobre as duas casas de Israel, mas tem como a gente entender um pouco sobre Gog e Magog, pelo menos se a gente atentar para os filhos de Noé. Por quê? Porque Gog e Magog usa o nome dos filhos de Noé. E se a gente está olhando para Gog e Magog, querendo entender, estudar, e não está olhando para Daniel capítulo 2, a estátua, para Daniel capítulo 7, os animais, e para Daniel capítulo 8, o carneiro e o bode, isso quer dizer que a gente não está olhando para Gog e Magog como deveria olhar. Você sabia, irmãos, que na estátua está Gog e Magog? Na estátua toda, principalmente nos pés. Você sabia que na segunda visão que Deus deu para o profeta Daniel, no capítulo 7, aí está Gog e Magog? Você sabia que em Daniel, capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, Deus está falando de Gog e Magog? Deus está falando de Gog e Magog em toda a Escritura. Mas hoje eu vou começar o assunto de maneira diferente. Eu vou começar pelos filhos de Noé e vou mostrar algo maravilhoso da parte de Deus. É algo que nos ajuda até a entender corretamente sobre as duas casas de Israel, que também é um assunto que, se você não conhece, é o primeiro vídeo que eu indico que você assista, sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Efraim e Judá está aqui. As festas estão aqui. As 70 semanas estão aqui. Todas essas coisas estão relacionadas. Quando Deus fala, no fim dos anos, tu subirás contra a minha terra. Esse fim dos anos, Deus está nos induzindo a pensar que anos que são esses. Deus deixou alguns anos para o final da história? Deixou 7 anos, a última semana que vai aparecer em Apocalipse. Por isso que se você fecha as 70 semanas do tempo de Jesus, acabou a revelação naquele momento. Então vamos começar. Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos começar por Sem. Eu não coloquei todos os nomes, eu coloquei os nomes principais. Você deve verificar isso em Gênesis capítulo 10. Eu fiz o meu rascunho, tá tudo aqui ó, certinho, vocês podem ver, né? Tá tudo branco o papel, mas é a luz que tá batendo no papel. Esse é o meu rascunho, e desse rascunho eu passei para a lousa. Então vocês devem fazer o mesmo. Sem gerou Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Arfaxade gerou Salá e Eber gerou 13 pessoas.
Eu não escrevi o nome delas aqui porque não ia caber na lousa e não é tão importante. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. Entendeu? 4 homens. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush gerou Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E Ramá gerou Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod. É um tema que a gente tem que se focar. É um prototipo do anticristo. Tanto é que ele está até perto aqui, ó, da imagem de Nabucodonosor, que é a figura do anticristo. É tremendamente revelador, irmãos. Tanto é que eu coloquei Nimrod aqui perto de Nabucodonosor. A imagem, o prototipo do anticristo. Isso é tremendamente revelador, irmãos. Aqui na imagem de Nabucodonosor está o 8º rei. A própria estátua é a tipologia do anticristo. A gente aprende isso quando compara Daniel 2 com Daniel 7, mas não esquece de olhar para Daniel 3. Aquela estátua só de ouro. Por que Nabucodonosor fez uma estátua só de ouro? Isso é tremendamente revelador. Misraim, ele gerou 6 homens. O 6º é Casluim. E Casluim gerou os filisteus. Daqui sai aquele povo que sempre está batalhando contra Israel. Aí depois tem Put e Canaã. Canaã gerou esses aqui. Eu esqueci de colocar um traço para fazer a ligação, né? Canaã gerou esses daqui, ó. Canaã gerou Sidom, Et, Jebuseus, Amorreu, Girgazeus, Heveus e mais 5. Eu coloquei aqui Gênesis 10, verso 19, para a gente entender aqui a origem de Sodoma e Gomorra, porque está relacionado. Aí a gente pode ir para Jafé. Certeza que depois que acabar o vídeo, vocês vão querer em Gênesis 10 fazer tudo isso daqui no caderninho de vocês e vocês vão querer ler tudo isso que eu estou mostrando. Eu já sei o que vai acontecer. Vocês vão querer ler Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, vocês vão querer ler Gênesis 10, vocês vão querer ler a lei e os profetas, vocês vão querer ler Ezequiel 38 e 39 e aí vocês vão querer ler Apocalipse. É tremendamente revelador. Jafé gerou Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses foram gerados por Jafé, são filhos de Jafé. Gomer gerou Askenaz, Rifate e Togarma. Javã gerou Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Muitos nomes que estão aparecendo aqui, você sabe que aparece em Ezequiel 38 e 39. Tarsis e Quitim. Isso aparece em Daniel. Togarma, Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque. Isso está em Ezequiel 38 e em Ezequiel 32. Ezequiel capítulo 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Isso é uma grande revelação, irmãos. Ezequiel 32, 30, 31 e 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Olhando esse quadro aqui, literalmente, bom, parece que toda a raça boa está saindo de Sem. Abraão, que eu coloquei aqui, veio de Sem. Toda a raça ruim está saindo de Cã, porque foi amaldiçoado, né? Cã viu a nudez do seu pai Noé e contou lá fora para todo mundo. Então Noé acordou da sua bebedice e amaldiçoou toda a raça. Ou seja, todo mundo aqui está pagando o preço por causa do pecado de Cã. Canaã foi amaldiçoado, né? Mas aí todo mundo vai pagar o preço por causa de Cã. É assim que aparenta ser, não é? É assim que você já ouviu falar, não é? Os negros da África são descendentes de Cã, passam fome, passam sede, porque simplesmente um dia Noé acordou da sua bebedice, ficou sabendo que um filho dele viu ele nu na sua tenda e resolveu amaldiçoar. Não, e de fato, eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Olha quem que gerou Nimrod. Cush, descendente de Cã. De onde vieram os filisteus? De Casluim, veio de Misraim. Olha de onde veio essa raça aqui. Os heteus, os amorreus, os jebuseus, que estava tudo ocupando a terra de Canaã. Veio da onde? De Cã? Sodoma e Gomorra. Descendentes de quem? Eu não consegui discernir que eles são descendentes direto de Cã, mas está na mesma linhagem quando você vai ver lá, quando você vai ler Gênesis 10, 19. Depois a gente lê. Eu vou ler um texto aqui em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos.
Deus abençoou os três. E disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus está falando: vocês devem se frutificar, se multiplicar e encham a terra, se espalhem por toda a face da terra. Eu dei a terra para vocês. Essa é a ordem de Deus para a nova humanidade. É a lei de Deus para a humanidade. E Nimrod vai se opor contra tudo isso. Vamos ler o capítulo 9, verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Diz aqui que ele bebeu do vinho, embriagou-se e ele estava nu dentro da sua tenda. Aí veio Cã, pai de Canaã, e viu a nudez do seu pai e contou aos seus 2 irmãos lá fora. Aqui está a fofoca, né? Cã viu a nudez do pai e fez saber lá fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os ombros e, andando virado por trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os seus rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho, ele ficou sabendo o que seu filho mais moço fez, e ele disse: maldito seja Canaã, seja ele servo dos servos dos seus irmãos. Tá vendo? Disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sem bendito, Canaã servo. Mas Jafé ajudou Sem. E Deus disse, no verso 27, alargue Deus a Jafé